Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and Oric 1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Ele é o Vigia. Por eras sem fim, observei seu mundo e registrei seus eventos significativos. Nos últimos tempos, voltei a minha atenção para realidades alternativas, os reinos que tomam para si os caminhos que a história da computação no seu mundo poderia ter tomado. E se as coisas tivessem acontecido de forma diferente? Apenas eu sei, pois eu sou o Vigia, e é meu o poder de ver o que foi e o que poderia ter sido. E lá vem processo por plágio. Olá, Marvel. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria. E, você deve ter percebido pelo título, pela brincadeira do começo, esse aqui é o nosso episódio de Otif, que é aquela nossa série de bate-papos e conversas que a gente fica tendo antes e depois das gravações e que a gente transforma num episódio com aquele monte de sugestões e brainstorms de como poderiam ter sido as coisas se as coisas não tivessem sido como elas foram. É César e Ricardo, essa mesa de formato triangular, está além de eu, Giovanni Nunes, quem mais está por aqui? Eu só gostaria de dizer que esse triângulo aqui é um triângulo não euclidiano. Então a soma dos ângulos internos é mais de 180. Já que estamos num Atif, né? É um triângulo quadridimensional. Bom, sou César Cardoso, já que a gente não precisa seguir a geometria euclidiana, então mete bronca, vambora! Essa série de episódios a gente começou a conversar, a falar, a pensar, a gente começou a escrever e no final no brainstorm que a gente acabou fazendo, pelo menos foi um brainstorm, né? Não foi um shitstorm. Ai, caramba! Saiu mais de 30 sugestões. Isso porque a ideia era fazer somente um episódio, tá? Então virou fixo, todo ano temos um episódio de What If, chegamos no episódio do ano, no What If de 2019. E não vai acabar não, 2020 também tem, tá? Talvez tenha 2021. E assim é ad infinito, ou ad nauseam. Quem que toca o sorteio agora aí? Bom, vamos lá, né? Deixa eu pegar aqui o saco do sorteio. Vamos lá, vamos mexer aqui, vamos tirar aqui. Deixa eu colocar aqui a mão pra sortear alguma coisa. Deixa eu fazer o sorteio aqui, vamos lá. Eu peguei. Que isso? Peguei. Deixa eu olhar aqui, procurei, tá aqui, ó, MSX. Você pode ter certeza disso. Peraí, deixa eu ver esse saco aí. Não, saco, eu quero ver. Não. Tá bom. Se queria tanto, cara, só pedia, não precisava arrancar da minha mão. Episódio de MSX. Amiga Spectrum sucks. Aê, pronto. Finalmente um ativo de MSX, né? Todo mundo esperava isso. E agora que o Ricardo vai ficar feliz o resto do ano, a gente vamos falar rapidinho sobre MSX, né? Assim que a gente conseguir nosso... Bem rapidinho. Como todo mundo já tá careca e banguela de saber sobre MSX, vamos ser bem sucintos, não vamos nem dar data direito, vamos só falar de cabeça. Quer que eu comece a falar de cabeça? Vai falar muito. MSX, padrão de computadores japonês, fabricado entre 1983 e 1994, foi lançado em vários países do mundo. Aliás, é o padrão de computador japonês mais bem sucedido fora do Japão. Basicamente fabricado por empresas de eletroeletrônicos. 4 versões, MSX1, 2 Plus e o Turbo R. Hoje em dia dá uma máquina conhecida como o mais mágico dos microcomputadores e os seus usuários são conhecidos também como os irredutíveis gauleses. Afinal das contas, o que sai de porrada em grupo, e MSX também, sai de briga, mas eu me sinto homenageado quando sou comparado à turma do Asterix. Eu acho que é isso, não tem muito. O MSX teve uma vida útil de entre 83 e 93, foi quando acabou, 94. Até 94, ele teve 4 revisões oficiais, né, o MSX, depois rebatizado de MSX1, 83, MSX2 em 85, o 2 Plus em 89,
e o MSX Turbo R90. Não foi 89, foi 88. Ah, 88. E o MSX3 que estamos até hoje esperando. Eu já falei para todo mundo que quer fazer projeto de micro novo, não faça 3, faz 4, 5, 10, 50, 1000, não bota número, mas 3 não, por favor. Outro dia falaram em 11 milhões de MSX vendidos no mundo, a estatística é bem maior do que eu pensava. Eu falava em 7, achavam falar em 10 ou 11. E máquina que desperta paixões. Love is in the air. Everywhere I look around. O nome não vai ficar falar muito, não, porque vocês já estão cansados de saber. Se você não é MSXero, é nosso ouvinte, tem um MSXero aí perto de você, pergunta a ele, pra poder falar mais. Então, vamos lá. Vamos começar pelo nosso cenário alternativo, né? Terra 47.2. E não é a terra do Capitão Cenoura. Não, o Capitão Beterraba. Nossos cenários aqui, como a MSX é um computador japonês, a gente se limitou a tentar ficar somente no Japão, não sem muito delírio, porque senão aí que esse episódio seria longo, seria toda essa temporada do Retrocomputaria falando de MSX em What If. Então nós nos restringimos em ficar no Japão, mas vamos dar umas piscadelas em cantos do mundo quando assim for necessário. Porque assim, se falar, alguém vai dizer, MSX no Brasil, isso dá outro episódio maior do que esse. Então, fica pro futuro. No futuro a gente faz um What If de MSX no Brasil. Quando? Não sei. Um dia aparecerá. Um dia. Vale lembrar uma coisa assim, o MSX, pra quem não lembra, ele é um padrão de computadores com a filosofia de compatibilidade, que basicamente é um projeto da empresa japonesa conhecido como ASCII, que era representante na época da Microsoft no Japão, e a Microsoft participou do desenvolvimento do padrão na BIOS, no BASIC e no sistema operacional, no MSX2, principalmente na versão 1. A ASCII cuidou da BIOS, a Microsoft do BASIC, e o carinha que fez o MS-DOS também fez o MS-DOS. E aliás, se você for na Clube MSX número 3, se eu não me engano, tem uma matéria feita por um tal de Ricardo Jussic Pinheiro, um cara chato aí, tem inclusive botou lá um easter egg pra você descobrir no MSX2 1 como você descobre o nome do autor. Mas vamos falar então do nosso cenário zero. Lançado em 1987 pela Unitron, o Mac 512 foi o primeiro clone. Começamos como todo bom What If com o cenário zero. Porque a gente começa contando do zero. Exatamente. E no cenário zero não existe MSX no Japão. As empresas japonesas de eletrônica não compraram a ideia da Microsoft e da ASCII de lançar um micro que fosse um padrão único, mas tendo uma compatibilidade entre si. É aquela história que todo mundo conta, né? A Microsoft recebeu um monte de proposta de fazer BASIC, aí eles pensaram... A ASCII recebeu 18 propostas para fazer BIOS. Aí eles chegaram naquela história, em vez de fazer 18, vamos fazer só um, vamos ser todo mundo amiguinho, irmão, só que não deu, não rolou química. Não rolou, vamos supor, nesse cenário zero não rolou e não houve esse padrão que unificava tudo. Ou seja, o que aconteceu? Muito mais fragmentação dos 8 bits. Cada fabricante de máquina no Japão resolveu fazer seu próprio computadorzinho de 8 bits ou evoluir seus próprios padrões já existentes, né, como o JR, acho que JR... Da R100 da Panasonic, aquele da Sony... SMC 777, PHC, que a Sun já fabricava, e por aí vai. Cada um continuaram com a sua vida de fazer micrinhos pequenininhos e vamos ver o que dá. E claro que nesse cenário fragmentado, as empresas norte-americanas, somente a Commodore e a Apple, acharam um ponto de inserção. Quando todo mundo briga com um monte de computadorzinho que não tem software, vamos lançar as nossas máquinas com pequenas adaptações para o mercado japonês para ver no que vai. Vamos que vamos, ver o que vai acontecer, né? Então introduziram uma adaptação para usar hiragana e katakana. Uma coisa que na nossa realidade até a Apple até fez, né? Que é o Apple J Plus, só que ficou só nisso. Nessa realidade a Commodore também resolveu fazer algo parecido. A Commodore chegou a fazer o Commodore Max, né? O Commodore Max é o pai do 64. Mas foi feito na Commodore Japão. Foi feito por lá, mas assim, foi um ensaio. Mas não era um produto de linha da Commodore, assim, que a Commodore fazia parte da linha da Commodore mesmo. Era uma coisa da Commodore Japão. Quer dizer, o Commodore Max é uma coisa meio esquisita, na verdade. Mas enfim. Tem mistérios da Commodore que acho que nunca saberemos o que aconteceu. Mas imaginamos que o Commodore Max cresceu, produziu e eles o empregaram, e a partir daí foi a base fazer um Commodore 64J, com algum suporte, mas ainda assim não conseguiam competir com as máquinas japonesas após o ano de 1987. Eles tiveram lá uma versão
digamos, pessoal de uma home computer war. Vamos seguindo adiante aí. Com relação a isso no Ocidente ficou literalmente como aconteceu, só que sem MSX. Basicamente isso. Por exemplo, Espanha, o mercado ficou dividido entre Spectrum e Amstrad. Portugal ficou mais ou menos na mesma. Na Inglaterra, o mercado foi disputado entre as máquinas, basicamente as máquinas inglesas, com um predomínio ainda dos Spectrum. A Alemanha ficou no 64, às vezes no Atari 8-bit, dependendo da região, e por aí vai. Mas no Japão, até que algumas máquinas da Apple fizeram algum sucesso. Talvez o grande exemplo tenha sido um Apple II GS com suporte a GIS. Ai! Tio, o que é GIS? GIS pra mim é aquilo vendido pra escrever em quadro negro. Não é aquilo não. Não, é o suporte aos caracteres japoneses, principalmente ao kanji. E que foi um sucesso razoável, tanto é que depois foi usado como base para Apple colocar o suporte a GIS no Macintosh, e como efeito colateral, esse Apple II GS japonês com suporte a GIS e que vinha com MIDI de fábrica. Bingo! Mas essa máquina, assim, o JGS, né? Que era o GS japonês, fez muito sucesso com a galera da música eletrônica no Japão. Para um micro desse, ligava no tecladão da Casio, um Holland, um Yamaha. Yamaha, claro. Yamaha bonitão. E vai que vai. Mas até hoje a cena com o JGS é forte por lá no Japão. Inclusive, nessa terra, tem alguns retro hits somente de música JGS. Sim, música japonesa de Apple II. E com detalhe, em 2007, para comemorar os 20 anos do JGS, a Apple lançou uma versão do MacBook em bege, conhecida como JGS. A última vez que eu vi desses vendendo no Yahoo Auctions, cara, bicho, a rapaziada tava disputando na base do shuriken maldito. Ele tá usando shuriken envenenado e espada samurai. Exatamente. Parece um desses, bicho. É como aquela música do Racionais, se Deus vier que vem armado. E a Commodore, hein? Ela também tentou levar a máquina de 16-bit dela pro mercado japonês. Era um mercado interessante pra época. Só que assim, ela se embananou, como tudo que a Commodore fez depois de 85, né? Ela se embananou pra ter um suporte consistente de GIS pro Amiga. Alguns usuários fizeram um trabalho bem melhor depois que ela desistiu. E tem jornalista que fala que até hoje, já que o Amiga era uma rádio superior, esse foi talvez o verdadeiro motivo do sucesso do GS japonês por lá. E devido a isso, né, vendo o mercado, Jack Tramiel com essa altura já estava na Atari, né, não era bobo nem nada. O Jack não só nunca foi bobo, mas ele sempre teve um respeito, temor, isso se manteve nessa terra, um respeito pelos japoneses, pelas marcas japonesas, e ele não se meteu. Ele olhou, viu só na coisa, não vou entrar nesse mercado não. E aí ele focou na Europa e nos mercados emergentes. Então, como já havia uma parceria anterior da Atari com a Gradiente no Brasil para o Atari 2600, o videogame, ele aproveitou para enfatizar a parceria e fortalecer o relacionamento com os colaboradores, os fornecedores, e lá, e vamos fazer o seguinte, a gente não lança um Atari ST no Brasil. Mete a fábrica na Zona Franca de Manaus, fornece pro Chile, pra Argentina, pra galera toda aqui. Ligue seu Atari ST. Em cartucho, inclusive. A Aleph saiu para fazer livros, estudar a arquitetura do Atari ST, e aí parte da comunidade que originalmente em outras terras era da MSX, uma parte foi pro Atari ST, outra parte ficou meio perdida aí, meio solta, ficaram no Spectrum, no Apple, ficaram no Spectrum, no Apple, assim, mas não migrou, ficaram assim, uma galera foi pro Atari ST e assim ficou. E isso até impactou o Amiga, né? Um pouco o Amiga pra gente entrar no Brasil. Houve uma certa barreira pro Amiga começar a vender, mesmo da forma porta-bandeado, ele sofreu chegava bem mais caro, né? Chegava mais caro, e aí com isso o Amiga não teve menos penetração no país. Ficou um trem elétrico caro. Mas assim, no final, do que foi esse monte de empresa eletrônica de consumo brincando de vender computador, né? Como eu comecei até a falar, elas depois de um tempo se retiraram, desistiram, nunca mais voltaram pra isso. Depois que elas tiveram a versãozinha dela da Home Computer War, né? Alguns prejuízos, um monte de máquina sendo usada pra fazer aterro na Baía de Tóquio e por aí vai. Pra fazer a pista nova do aeroporto de Narita. Sim, isso só serviu para pavimentar o cenário para
gigantes do mercado japonês, joint venture da IBM com a Fujitsu, a Hitachi e a NEC, de dominarem esse troço no final dos anos 80 e começo da década de 1990. A Panasonic nem quis mais fazer os Toughbooks, não fez os Toughbooks, os notebooks dela que aguentam de tudo. Posteriormente a Sony não quis entrar para fazer vaio, assim, elas preferiram ficar na eletrônica de consumo, chega de computador. E até assim, não dá para disputar com essas três empresas aí, então deixa quieto. É melhor não estressar. Mas é televisão pra quê? Mesmo. Todo mundo já perdeu dinheiro na Home Computer World japonesa. Pra quê? Então pronto, fechamos o cenário 0, né? Certo. Dá o teu recado aí. O Retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, TuneIn, o Stitcher, a Last.fm, o Evox, Castbox FM, Player FM, Google Play Música e agora também disponível no Deezer e no Spotify. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição. Fez certo, Renan! Depois do lançamento do Hotbit 2, a Sharp... Cenário 1 um pouquinho mais otimista, pelo menos pra quem é MS0. Não muito, né? No cenário 1 foi feito apenas o MSX1, foi lançado por um pouco mais de 25 empresas, quase 30 empresas no mundo. Foi lançado em 1983, foi produzido, base do SpectraVideo SV328 e pronto, ficou só no MSX1. A galera do consórcio meio que não se entendeu como é que a gente evolui o MSX, ficaram nessa, cada um quis puxar pro seu lado. O MSX2 vai ter que ter som melhor, outro tem que ter um vídeo melhor, outro vai ter que ter, sei lá, um gabinete melhor. Não como sempre acontece nessas brigas, que todo mundo briga e ninguém tem razão. Alguém pediu um conector padrão de teclado? Sim, esse é o problema. Esse é o problema, entendeu, Punk? Esse é o problema. Ninguém quer. Então ficou lá, não houve evolução para o MSX2. O MSX foi produzido no MSX1, ficou 83, 84, 85, e aí, como diria minha avó, foi morrendo em nada. Por aí. Vendeu na Europa, vendeu no Brasil, e teve um cenário muito parecido com o que foi na nossa realidade, mas... Só que não houve kit de transformação para MSX2, não houve incentivo. A Mega Hunter teve, mas não houve... Houveram kits amadores de expansão da área de vídeo, mas nada digno de nota. Em resumo, o que acontece? Conta um tempo, voltamos pro cenário 0. Sim, aí acontece quase a mesma coisa, né? Só que teve MSX, legal. Virou um pé de página. Virou um pezinho de página. Interessante, mas virou. E no final temos de novo as grandes do mercado japonês ocupando os espaços. Espaços que dão e de vez em quando dão uns petelecos na Sega e na Nintendo. Então eu queria pedir a atenção de todos. O Retrocomputaria é um podcast gratuito. Isto significa que você paga nada para ouvi-lo ou para visitar o nosso site. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. Logo, convidamos você a nos pagar um café. Sim, na página relacionada no nosso site, você pode fazer uma doação em dinheiro, inicialmente no valor de um cafezinho. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta do Retrocomputaria. O frete é por nossa conta. Nós temos lá botões para doação pelo PagSeguro, pelo PayPal, pelo Mercado Pago. Então, pague-nos um café, mesmo que você não consuma essa bebida. Se você preferir, você também pode ir até o link loja no nosso site e adquirir no Mercado Livre alguns dos itens que vendemos. E por último, se você quiser doar um item de hardware, aceitamos de bom grado. Todo o lucro das vendas e das doações é revertido para o sustento desse podcast e site, e você estará nos ajudando a realizar esse trabalho. Nosso muito obrigado. Acabou. Com um HD embutido, o GS-ROM 4... Bom, vamos falar de cenário, agora um cenário menos depressivo. Cenário afiado. Cenário 2, né? Na Terra 342. Um cenário de New Life People. Exatamente. Um cenário que o pessoal gostava de canetas. Exatamente. Muitas canetas. Muitas canetas. Um belo dia, em Osaka, houve uma reunião tensa entre a Computer Division e a Television Division da Sharp. Tensa, dos lados brigando muito. Não, MZ, não, X1, não tem que ser. Até que um dia chegou o CEO da Sharp, deu uma porrada na mesa. Lembrando que a Sharp não era uma empresa de computador. Uma empresa de computador. Dá uma porrada na mesa.
o que obviamente todo mundo tomou um susto, e baixou o decreto que, afinal de contas, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Basicamente, que ia acabar com o MZ, ia acabar com o X1, e todos eles iriam trabalhar junto com o padrão MSX. É por isso que o sindicato tá essa matança aí, classe desunida. Ou seja, a Sharp estava aderindo ao padrão MSX. Exatamente, a Sharp japonesa. A Sharp japonesa fez um press release bonitão, nós vamos aderir ao MSX, nós vamos lançar 2 MSX novos e nós vamos dar aos usuários das linhas MZ e X1 um caminho para atualizar seus computadores para poderem comprar seus MSX. O que obviamente é aquele susto, que ninguém esperava isso. Quando a Sharp apresentou finalmente os produtos, aí um ano depois... Provavelmente o primeiro modelo era muito parecido com a série X1, né? Assim, o modelo mais caro, ele trazia todas as inovações da série X1 pro MSX. Aquele negócio de ligar na televisão, toda essa brincadeira adicional, que é aquilo que a Pioneer fez com a LD, né? Sim, já trazendo o suporte, então usar ele pra trocar o canal, coisas assim desse tipo. E o Low-End, que era um MSX bem padrãozão, cuja única coisa que, tirando obviamente a marca, né, New Life People, já, é que tinha o módulo de compatibilização com o MZ. Ele vinha com um cartucho extra, ele virava um MZ. Dava aquele nível de compatibilidade que você precisava para rodar a explicação do MZ, tanto em cartucho, que você podia usar no seu MSX high-end, ou embutido. É basicamente os dois modelos. Um X1, bonitão, né, muito parecido com o X1, que se ligava à televisão. Outro simplão, quase um hot bit. Ouso dizer que esse MSX da Sharp, parecido com o X1, é um dos MSX mais bonitos que já teve nesse cenário. Cara, eu tive a oportunidade de ver esse MSX com cara de X1 na minha última viagem na Terra 342, aquela que eu quase perdi o teletransporte. Você lembra dessa história, né? Sim, sim. Cara, é uma pena que é difícil trazer alguma coisa daquela terra pra essa nossa terra, cara. Tem que deixar alguma coisa de lá aqui. Pois é. Daqui lá. Daqui lá, então... Mas o curioso é o seguinte, o MSX Low-End, com direito ao Argo desenhado e tudo mais, com carinha de MZ, só que mais limpo, mais soft, né? Sem cassete embutido, esse tipo de coisa. Até tinha um modelo opcional com cassete embutido, e foi a base do modelo que foi lançado pela Sharp brasileira. Só que sem um módulo de MZ, porque não fazia muito sentido tê-lo aqui. Sim, o MZ não era uma máquina que já ouviram falar dele no Brasil. Tirando os curiosos e entusiastas. Só que a Sharp do Brasil, como antes desse MSX, o máximo que ela fazia, ela vendia calculadora, então ninguém tinha MZ no Brasil. O que aconteceu foi, inclusive o Macline, que estava nesse lançamento, ele confirmou que a Sharp ia lançar, com uma grande campanha de propaganda, o modelo Low-End, que ele considerava que era o modelo que teria mais chance de vender no Brasil. Um Grilo Feliz e escambau. Claro, vinha com cartucho do jogo do Grilo Feliz. Ah, meu Deus. E para quem tivesse o MSX1, era o high-end, né, você podia usar a versão em cartucho de compatibilidade do MZ. Claro que outras pessoas também compraram para botar em seus outros MSX, né, mas você não vê o caso. Com quase 100% de sucesso, mas... O Werner da Terra 342 comprou todas as versões desse cartucho que encontrou. Porque, afinal de contas, o Werner é uma coisa que se mantém em todas as terras. Ele é uma constante. É uma constante multiversal. Daí, devido a essa penetração no padrão, a da Sharp está participando mais do padrão, o MSX2, que veio a ser lançado nos anos 85, já teve uma maior colaboração da Sharp no projeto. Então, além dos recursos gráficos aprimorados, recebeu uma integração com aparelhos de televisão. Sim, uma porta padrão que cada fabricante poderia colocar nas TVs e todo MSX poderia brincar de ligar e trocar canal. E que depois foi padronizado para os outros micros japoneses. Sim. Tanto é que o ocidental, final dos anos 80, início dos anos 90, chegasse no Japão, uma coisa que ele notava era isso. Tipo, que existia uma porta padrão pro cara ligar qualquer computador em qualquer televisão, em qualquer monitor. Literalmente a versão do SCART japonês. Era o RGB 21, só com alguns pinos adicionados de controle, né? Com mais coisinhas. E, aliás, algumas TVs de tela plana ainda tem essa porta, só que numa versão menor. E tem outra coisa muito importante, né? Sim, a Sharp brigou um pouquinho com a Yamaha. A Yamaha queria botar aquele modo dos 56 cores xixelento, e a Sharp falou, não, isso não tem futuro. A Panasonic ficou do lado da Sharp. Porque entendeu o que isso significava, Sony também, e no final o 38, em vez de ser aquele modo dos 56 cores, ele sai com o modo tile, para screen 5. É a Konami pira.
E a Screen 1 sai com 64 colunas. E a Konami pira de novo. Dá pra fazer um grades com mais gráficos. E em modo texto. Dizem que quando a Konami recebeu essa confirmação, passaram uns 2 dias enchendo a cara de saque nos escritórios da empresa, de alegria. Mas ninguém confirma isso. Ficou quase igual programar no MSX, ficou quase igual programar no Nintendinho. Mas tem uma coisa, né? Nesse universo não teve um Metal Gear. Não, acabou não existindo. O que o Kojima quis lançar foi, ele acabou lançando um jogo semelhante ao Ikari Warriors da SNK. E que nesse mundo, esse Ikari Warriors do Kojima fez mais sucesso que o Ikari Warriors da SNK. E no final das contas... Gerou uma série infinita. Gerou uma série infinita. O motivo da briga com a Konami, Kojima sai e vai fazer o quê? Death Stranding. Não, Metal Gear. É pra fazer Metal Gear. Ele vai pegar um projeto, uma ideia que ele teve no passado. Sim, ele diz que um dia vai terminar. Só que toda vez que faz esse projeto, ele tá comendo o quê? Cup Noodles. Né? Tá saindo com o Norman Reedus, o Mads Mikkelsen e a Alessia Seydoux, que também é uma constante. E obviamente que vocês acham que nem rolar uma piadinha com Death Stranding. Continuando, nessa terra existia um MSX3. Ele saiu em 1987, mantendo a periodicidade de 2 anos entre o lançamento do padrão, ou seja, quando saiu o MSX1, eles já estavam começando a discutir o MSX2, saiu o 2, começaram a ver o 3, e ele vinha com suporte total aos idiomas japonês, padrão MSX-JE, além dos modos de vídeo do V9958. E sim, o 58 só é semelhante ao nosso 58 no nome. O que ele traz, então? Além do modo de 256... Inclusive, ele é um chip um pouco maior. Já é uma Taturana maior ainda, né? Ele tem mod de 256 cores. Mas não aquele que foi marretado. Ele é um modo de 256 cores paletado, né? Um palete. Que já dá uma grande diferença. Inclui um modo YJK de 12.000 cores. E todos eles podendo usar tile e sprite multicoloridos. Não só as linhas do sprite colorido, mas qualquer ponto do sprite poderia assumir uma cor diferente. Ele é quase um V9990. Ou seria o V9978, que alguns falam, é o elo perdido. Esse saiu 2 anos depois. E a Konami tá doida, programando pra ele, tá feliz da vida, e mais um pouco ela tá dizendo, Nintendo, quem é você? Porque pra ela ficou muito interessante, assim, isso aí afetou inclusive o mercado da SEGA, né? O Master System perdeu um espaço em termos no mercado de jogos. A própria Nintendo com o Famicom perdeu um pouco de espaço pro MSX2 e MSX3, né? Elas acabaram ficando mais quietinhas e resolveram investir nos consoles de 16 bits. E o de 8 bits, a SEGA foi que mais sofreu. O Master System passou em brancas nuvens nessa terra. A constante também é que eles resolvem investir nos mercados onde não tem penetração. Vão vendendo no Brasil, vão vendendo na Oceania, vão vendendo na África, vão vendendo em pontos da Europa. Mas o Nintendinho foi sucesso nos Estados Unidos. Então, assim, a Nintendo não ficou tão preocupada assim. Já também fizeram um fenômeno, uma máquina estritamente japonesa. E aí, gente, acredite, depois do MSX3, nessa terra veio o MSX4. Detalhe, o 4, já não era o número, o algarismo 4, era em algarismos romanos. Saiu em 1989, esse já veio com um processador, veio com 2 processadores, além dos 80, vinha com o Z180, já de 16 bits. Lembrar que o Z180, ele não tem suporte às tais instruções secretas do Z80, tão secretas todo mundo sabe, existe. Ele é um primo do R800. O R800 da nossa terra. Modo de vídeo no 78, com suporte a 4096 cores. Saída de vídeo também em 24 kHz, além dos 15 kHz. O MSX adere ao clube do 24 kHz. Lembrar que nesse universo a Sharp está participando, não houve X68000, tá? Também a tristeza de muitos. Sharp MZ e companhia. Quase não houve, né? Houve muito pouco e foi descontinuado em favor do MSX da Sharp. Exatamente. Então ele já estava sendo uma máquina com 2 processadores, com 4096 cores, com saída de vídeo a 24 kHz. Cara, eu vou pedir, vamos mudar para essa terra. Não começa não. Eu gostando desse MSX. Mas o problema é que se eu for mudar pra essa terra, eu vou ter que morar no Japão, né? Porque havia uma pouca penetração. O mundo ocidental não tinha muito interesse no que estava acontecendo no Japão. O pessoal só olhava o MSX, computador japonês, legal, né? O MSX, ele teve alguma penetração com o MSX2, Philips chegou a fabricar, comercializado na Europa, mas o MSX3 já era uma máquina japonesa demais. O MSX4 era ainda mais japonês ainda. Se é que isso era possível. Ele já nem mais era all-in-one, ele já era o gabinetinho, tecladinho juntinho. Era uma máquina bonita, 2 drives e tudo mais. Mas enfim,
E em 92 a Sharp resolveu brincar de Sony, né? Pois é, ela meio ofendida com a parceria da Nintendo com a Sony. Ela chamou a SNK pra conversar. Ou seja, pra quem entendeu, não existiu Neo Geo nesse mercado. E a Ever Sharp e o projeto Novo Japão, SNK, projeto Novo Japão, procurando no Wikipedia. Acho legal isso. Lançaram um console de videogame pra brigar com a Nintendo mais Sony e com a Sega, que estava procurando alguém de parceria. Depois foi conseguir com a Panasonic. O console era o SX68000. Nossa, que nome horrível. Foi alguém da IBM que deu esse nome? Não, era só o nome do projeto e acabou ficando. Obviamente era baseado no Motorola 68000. Em termos de hardware, era quase o Neo Geo, que nesse mundo foi um projeto da SNK que foi cancelado quando a Sharp chegou. E ficou apenas no mundo das máquinas de arcade. O console virou um protótipo, que inclusive sai tapa no Yahoo Auctions quando aparece, e tem muito mais no arcade, já que a SNK ficou, em termos de rádio, ficou só no arcade. Mas foi o primeiro console a adotar o CD-ROM como padrão. O SX-CD, em 93. Que, aliás, alguns gamers da retro gamer, por assim dizer, eles falam que o SX-68K era literalmente um Neo Geo arcade capado. Tá, mas rodava os jogos que a galera queria jogar, né? Rodou o Street Fighter, quase sem nenhuma alteração. Não, inclusive era o negócio de venda. Se você pegava os comerciais do SX-68K na televisão japonesa, muitos deles, tipo, tinham um garotinho jogando no arcade e um garotinho jogando no SX-68K o mesmo jogo, pra provar que era igual. Até os rentais eram iguais. Na zoeira do comercial, na verdade, aquele que você achava que estava jogando no arcade estava jogando no console e vice-versa. Isso aí. Na mágica da edição. Depois a gente fecha o cenário número 2, né? Retrocomputaria, dedicação total a você.